Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece aqui no Vencendo Concursos. A gente vai fazer o comentário dessa prova de Santos, o oficial de administração. Foi uma prova que ocorreu domingo passado. Eu vou trazer aqui a prova, são 10 questões de língua portuguesa envolvendo a parte de interpretação de textos e a parte de gramática também, né? Já que a prova é dividida em duas partes, né? A prova de língua portuguesa. Isso comum em todas as bancas examinadoras costumam fazer dessa forma. Para você que fez a prova, você já fez, já leu o texto, já fez as questões, vou trazer os comentários. Para você que não fez, vou trazer aqui o texto passo a passo para vocês. Cada slide aqui, se você tiver interesse, você pode parar o seu vídeo, né? Dar um stop no seu vídeo, uma pausa e ler o texto. E eu vou trazer os comentários aqui, questão por questão, alternativa por alternativa, e também em que lugar do texto é que foram encontradas as respostas das questões de interpretação, ok? Então vamos lá, vamos para frente aqui, ó. Então a banca examinadora, ela deu um texto, esse texto apresenta aqui um parágrafo, né? Vou mencionar aqui para vocês onde é que estão os parágrafos. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, você vai verificar o primeiro parágrafo, segundo parágrafo do texto. Aqui ele traz os dois parágrafos, né? Portanto, nós vamos identificar o que o texto menciona. O ideal é você fazer a leitura do texto para você saber do que se trata, né? Então, quais são as informações contidas no texto sobre o assunto, né? Então, aqui trata de uma menina que brincava ali em algum lugar e ela estava pisando numa grama. O texto versa basicamente sobre isso e a gente vai fazer aqui os comentários das alternativas, e você vai identificar o que o texto traz, tá bom? Bom, muito bem, então, trazendo aqui o primeiro e o segundo parágrafo, é um texto que tem um diálogo também, né, você percebeu aqui, ó. No próximo slide aqui, ele continua com esse diálogo, né, é um texto relativamente grande, mas ele é provido de muito diálogo, né, então, apesar do tamanho do texto, ele relata aqui um assunto de diálogo. E aqui o final do texto, né. A banca examinadora fez a seguinte questão. Perguntou aqui uma questão de interpretação textual, né? Então nós temos aqui, ó, acerca do texto é correto afirmar, né? Correto afirmar o quê? Segundo a banca examinadora, a letra D de dado, o tédio acabou levando a garotinha a praticar um ato de desobediência. Onde é que nós encontramos essa resposta? A banca entendeu que a letra D, e de fato, realmente a letra D é a resposta correta. Nós temos aqui, ó, essa é a parte do texto, ó. Até ontem ela se comprazia em brincar com a terra. Hoje, de repente, deu-lhe um tédio enorme do barro de que somos feitos, atirou um punhado de pó ao chão, ergueu o rosto, ficou pensativa, investigando com ar aborrecido o mundo exterior. Aqui, ó. Então, o tédio acabou levando a garotinha a praticar ato de desobediência. Esse ato de atirar um punhado de pó no chão, erguer o rosto, é o tal do ato de desobediência aqui, tá bem? Segunda questão com relação ao guarda, que tem um guarda, né, um personagem, que vai inclusive dar uma bronca na menina aqui, porque ela está pisando na grama, né? Então, segundo, com relação ao guarda, é correto afirmar que ele ficou atônito, pois nem o pai, nem a garotinha lhe deram atenção. De fato, realmente nessa parte do texto você encontra isso, ó. O guarda ficou perplexo, né? Então, para quem lê o texto, vai identificar que essa garotinha, ela pisa numa grama. O guarda chama a atenção dela, chama a atenção do pai, mas o pai também não se preocupa em relação à desobediência que ela provocou ali, né? Sobre as considerações que o pai, olha só, agora menciona o pai, né? Fez ao defender a filha. Analise as proposições abaixo. Então nós temos aqui o que é correto se afirmar nas opções 1 e 3. Na opção 1, o espaço com grama deveria ser feito para que todos pudessem pisar. Essa é a fala do personagem do pai, né? E a frase 3, a grama morre por falta de manutenção. Nós encontramos isso aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse espaço aqui, quando ele menciona, o espaço com grama deveria ser feito para que todos pudessem pisar. Lá no texto você vai encontrar, a grama só podia ter sido feita por Deus ou pelo Estado, né? Para ser pisada, menciona o pai aqui, né? E aí ele continua, né, trazendo lá, ó, não há sentido em uma relva na qual não se pode pisar. Depois a informação 3, ó, a grama morre por falta de manutenção adequada.
É evidente que a relva só pode ter sido feita para ser pisada. Se morre, é porque não cuidam dela. Então está aqui a falta de manutenção. No texto, ele é descrito como é porque não cuidam dela, ou porque não presta, então que morra. Perfeito? Bom, agora entramos nas questões de gramática. Ortografia. Então, sobre a ortografia, assinale a alternativa correta. Ó, sinal de pontuação comum na língua portuguesa, o asterisco. Aqui nós temos um erro de grafia de palavras, já que asterisco não é escrito dessa forma, e sim desta maneira aqui, ó. Pois na letra B, o erro está na palavra bicarbonato, né? O correto é bicarbonato, o texto está com bicarbonato. Então, um erro bem sutil aí, né? E segundo a banca examinadora, a alternativa correta, condições meteorológicas extremas, colocam 6 milhões em risco nos Estados Unidos. Essa frase não apresenta erro de ortografia nem de acentuação. Na letra D de dado, a palavra empecilho não se escreve dessa forma, e sim empecilho. É uma palavra também pouco usada no dia a dia e que quando é usada muita gente erra, né? Então a banca explorou isso aí nessa questão. Questão 5, preenchimento de lacuna, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da tirinha. Aqui é o seguinte, aqui tinha uma tira, que é uma charge, e eu resolvi tirar essa charge aqui do slide para ele poder espaço, né, sobrar espaço para a gente poder comentar, já que o que interessa não é a charge, e sim o texto dessa charge, né? Então, segundo aí a banca examinadora, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da tirinha, traz e mais. Aqui, a informação que eu vou trazer para vocês aqui. Realmente tem uma diferença entre o traz, que é grafado aqui com a letra S com acento, que é um advérbio de lugar, e o traz com Z, que vem do verbo trazer. Então, aqui, realmente, o que faz mais sentido é a palavra traz, que é o advérbio, né? Que mania de andar para trás. E depois, que bicho mais. Aqui, então, nós temos o advérbio de intensidade mais, para você não confundir com o mas, que é uma conjunção adversativa. Então, o examinador explorou a grafia de duas palavras que a gente, inclusive, menciona muito isso durante as nossas aulas, né? As palavras sem e ruim presentes na tirinha, também tem uma tirinha aqui que eu tirei, porque é o texto que serve para a gente, né? São classificadas. Aqui a gente chama a atenção do candidato para a palavra classificadas, tá? Quando você encontra isso aqui, ó, é porque a banca examinadora vai perguntar sobre morfologia. Classes de palavras, né? Para ser mais exato aqui, ó. Classes de palavras tem a ver com morfologia. Estava previsto no edital, então, de fato, foi um questionamento que a banca fez prevista no edital. Então, a gente já sabia que isso poderia acontecer. Alguma questão sobre classe de palavras, o Instituto Mais tem costume de questionar. Então, ele quer saber sobre classes de palavras, a palavra sem e a palavra ruim. O banco examinador entendeu que a letra C, preposição e adjetivo, de fato é isso mesmo, né? Aqui, ó. De fato, a preposição, o que ela faz? Ela liga dois termos, né, de um mesmo período, estabelecendo um sentido entre eles, para que a frase tenha sentido. E o adjetivo, ele é uma expressão que concorda com o substantivo a que se refere. Então, futuro ruim, se aqui fosse futuros, seria ruins. O adjetivo, ele concorda em número e gênero. A preposição, por sua vez, é invariável. Portanto, ali o sem, não existe sens, né? Ela não tem variação. Então, de fato, letra C, corretíssima aqui na questão. Você pode até eliminar as outras opções também, tá? Questão 7. A oração, quando Roberto ver a reforma finalizada, ficará muito satisfeito. Ela apresenta, né, essa oração um erro de, letra A, de pontuação. Veja só, não há erro de pontuação porque nós temos o seguinte. Ó. Aqui nós temos a conjunção quando, e ela introduz uma oração que a gramática vai chamar de subordinada adverbial. E essa oração de tempo, né? Adverbial de tempo. Portanto, a outra oração é a oração principal, né? Deixa eu fazer uma letrinha melhor aqui, ó. Então, no período, primeiro apareceu a oração subordinada, bem? E depois, na sequência, no segundo plano, apareceu a OP, oração principal. Segundo a norma padrão, quando a oração subordinada vier anteposta à oração principal,
Para separar as duas orações, a vírgula é obrigatória. Então, não houve erro de pontuação, ao contrário, né? A pontuação está correta, né? Pois letra B, houve um erro de conjugação verbal? Sim, exatamente, está aqui, ó. Quando Roberto vir a reforma, nós temos aqui, como mencionei, uma oração subordinada, então nós temos um verbo. Esse verbo está sendo conjugado pelo sujeito Roberto. Como nós temos uma conjunção temporal, que indica tempo, esse tempo ele é futuro. Isso é perceptível pelo verbo da outra oração, ó, que está no futuro. Esse é o chamado futuro do presente. Portanto, ó, ficará, ou seja, não ficou ainda muito satisfeito, até porque ele não viu ainda a reforma. E nesse caso, o futuro temporal aqui do verbo ver, na terceira pessoa, ele é conjugado como vir e não como ver. Então, aqui também é um erro bem sutil que no dia a dia muitas pessoas costumam errar. Pontuação, ao erro de pontuação, não, né? Não erro de pontuação e nem acentuação, né? Porque nós temos aqui, ó, como já mencionei aqui até na letra A, versava sobre acentuação e pontuação na letra C, não tem erro de acentuação porque ficará está correto e, conforme já mencionei, oração subordinada anteposta à principal, vírgula obrigatória. Então, sem erro de pontuação e sem erro de acentuação também, ok? E, por fim, concordância entre o verbo e o sujeito, também não tem erro de concordância entre o verbo e o sujeito, porque o verbo está sendo conjugado, vou pegar a questão correta aqui, ó, está sendo conjugado por esse sujeito, e esse verbo também está sendo conjugado pelo mesmo sujeito, ou seja, é ele que ficará muito satisfeito, ok? Questão 8, assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Aqui, a banca examinadora entendeu que a letra D de dado, as que estão aqui riscadas em vermelho, possuem erro de acentuação, e consertado em azul depois do lado, eu vou trazer a regra de cada uma delas, por que são acentuadas, ok? Então nós temos, barbárie é uma paroxítona terminada por ditongo crescente, obrigatoriamente ela tem que ser acentuada. Cáustico e árabe são duas proparoxítonas e todas são acentuadas. Distraiu, nós temos aqui uma oxítona com ditongo oral, esse ditongo são essas duas vogais aqui, ó, né? Essas duas vogais no final aqui da palavra, elas formam o chamado ditongo na mesma sílaba, né? Então esse ditongo oral, segundo a norma padrão, não é mais acentuado, né? O novo acordo ortográfico proibiu, antes tinha um acento aqui, hoje não tem mais, tá? Então tá ok aí. Náusea, assim como glória, são paroxítonas terminadas por ditongo crescente, obrigatoriamente acentuada, as duas, né, acentuadas. Rústica e cânfora são duas proparoxítonas, todas são acentuadas. Anatômico também proparoxítona, assim como ávido e assim como lúcido. E hábil, a paroxítona terminada em L. Aqui estou fazendo a correção de todas as opções. E por fim, a alternativa correta, tênue, uma paroxítona terminada por ditongo crescente. Ditongo crescente significa dizer que nós temos aqui esta vogal, ela sai com um som mais fraco, né, e esta vogal sai com um som mais forte. Então é crescente porque ele cresce na oralidade, né, ele cresce na pronúncia. Míope é uma proparoxítona, e eu trouxe também aqui para vocês perceberam, a separação silábica para ficar mais fácil você entender a classificação da palavra. Ruína e miúdo são duas palavras que pertencem à mesma regra de acentuação. A diferença é que a ruína é uma paroxítona com a letra I isolada formando hiato. O que é formar um hiato? Quando você faz a separação silábica, vai uma vogal, né, para cada lado aqui, ó. Fica uma vogal numa sílaba, né, e a outra vogal na outra sílaba, a mesma coisa acontece aqui, ó. E a regra determina paroxítona com a letra U isolada formando hiato ou paroxítona com a letra I isolada também formando hiato. Questão 9, sobre plural dos substantivos compostos, assinala a alternativa incorreta, agora que é errada, né? A errada está aqui na letra B. Por que botas fora é um substantivo composto inadequado, não tem esse plural? Porque a palavra bota é um verbo e o verbo é invariável, né? Você não tem um verbo aqui que é conjugado como botas. E no caso aqui, essa expressão foi invariável, o fora também é um advérbio invariável. Então, ainda que eu tenha um artigo aqui no plural, eu vou substantivar a palavra pós-posta, por isso é chamado de substantivo composto, quando eu tenho um verbo e um advérbio
ambos ficam sem ser variáveis, então eles são invariáveis, mesmo estando no plural. O que acontece nas outras opções é o seguinte, aqui más línguas, o adjetivo é flexionado e o substantivo também. Então é possível você flexionar um adjetivo, é possível flexionar um substantivo. Aqui cachorros é um substantivo, ele pode ser flexionado, e o quentes aqui é um adjetivo que concorda com cachorros. E por fim o saca aqui é um verbo, tal qual na regra do bota fora, por ser um verbo, ele é invariável também, né? Não tem sacas. E aqui rolhas é um substantivo. Então, invariável, o verbo ficar no singular, mesmo no substantivo composto, no plural, e o rolhas vai para o plural. Fechado? Vamos para a próxima? Última questão desta prova sobre concordância. Analise as proposições abaixo. Logo de cara na letra, aliás, na frase 1, nós temos um erro de concordância ali, passadas 2 horas, que seria o correto, né? Então a banca questiona o seguinte, é correto que se afirma apenas em 2 e 3, já que na frase 1 nós temos um erro de concordância. Não é passado 2 horas, e sim passadas 2 horas. Então este verbo adjetivado aqui, ó, ele concorda com 2 horas, né? Se aqui fosse, por exemplo, tempo, seria passado tempo. Se fosse tempos, era passados algum tempo ou alguns tempos, né? Verbo haver aqui na frase 2 foi empregado no sentido de existir e ele não tem terceira pessoa do plural. É uma oração sem sujeito, portanto, a gente tem aqui um verbo impessoal. Então, de fato, ele tem que ficar no singular, né? Os verbos impessoais ficam sempre no singular. E na frase 3, no cursinho, Rita é uma das que. Sujeito formado pela expressão uma das que, um dos que, nós temos uma variação do verbo que é facultativa aqui, ó. Então, essa concordância do verbo é facultativa, ele pode ser tanto no plural quanto no singular. Então, aqui poderia ser, Rita é uma das que mais estuda. Ambas estão corretas, ok? Então, por isso que só a alternativa C é correta. Perfeita, banca examinadora. Então, essa é uma prova que não teve problema em relação às 10 questões de língua portuguesa, sem problemas, sem recurso, sem possibilidade de recurso. Fechado? Muito bem, é isso. Então, você está aqui pela primeira vez, você não conhece ainda a nossa assinatura Premium. Nossa assinatura Premium anual, vou mostrar para vocês aqui quais são as vantagens de você ter uma assinatura Premium. Você que ainda não tem, você que ainda não conhece, olha só. Vantagens dessa assinatura Premium. Primeiro, você tem acesso a todos os cursos. Então, nós temos uma plataforma aqui com centenas de cursos. Você pode ter acesso a qualquer um dos cursos que você quiser. Tá? Depois, ó, o acesso, ele também é imediato. O que significa ser imediato? Significa que quando você faz a matrícula, você efetua a sua matrícula, você já pode acessar imediatamente. Né? Ilimitado por quê? Porque você pode assistir às aulas a qualquer momento e de onde você estiver, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, de onde você estiver, sábado, domingo, feriado, não tem limitação. Nosso curso é composto por teoria e questões comentadas de todas as disciplinas do concurso que você escolher, com material em PDF, temos também aqui ó, simulados, temos revisões de véspera, um dia antes da prova, fora as lives para ajudar você nos estudos, né? E a renovação automática, caso você não queira renovar, você pode cancelar, tá? Vamos trazer alguns exemplos de cursos que nós temos aqui. Nós temos mais do que isso, tá? Mas aqui é só alguns exemplos. Então, você quer prestar o concurso da Câmara do Cubatão, nós temos um curso aqui que você tem acesso com assinatura Premium. Prefeitura de Santos quer prestar o concurso da Caixa Econômica, do INSS, do TRE, TRT, IBGE. Agente administrativo da Polícia Federal também temos aqui. Agente administrativo de Campinas, é claro que aqui são só alguns exemplos para você identificar quais são os cursos. Nós temos outros também, eu sugiro que você acesse a nossa plataforma. E o mais interessante dessa assinatura Premium, também, além dessas vantagens, é em relação ao valor. O valor de lançamento aqui era R$ 697 e passou a ser R$ 347, ou então 12 vezes de R$ 34,65. Você pode entrar em contato via WhatsApp para esse número, um dos atendentes aqui do Vencendo Concursos vai te atender perfeitamente, tirar todas as suas dúvidas, ou então você já pode fazer o seguinte, ó, você pode clicar nesse link abaixo aqui, ó,
para você ter acesso à nossa plataforma e você conhecer o curso, conhecer os cursos que você quiser, assistir às aulas também. Você pode assistir aulas, aqui nós temos aulas modelo para você identificar, ver como é que funciona a didática dos professores de todas as disciplinas. Fechado, então? Espero você, então, aqui na plataforma. Sejam muito bem-vindos. Grande abraço a todos. Espero ter os ajudado aqui nesse nosso comentário aqui a respeito dessa prova. Claro que isso serve para você estudar para outras provas em que a banca examinadora seja o Instituto Mais Concursos. Fechado, então? Te encontro aqui na plataforma. Grande abraço para vocês. Até a próxima aí. Valeu.